decisão do STJ já é a aprovação de uma nova súmula, a súmula 646, tratando da incidência de FGTS. E o que ela trouxe, né? Vamos direto para a súmula aqui. É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei, está lá no artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212, em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto lá na lei do FGTS. O que é importante aqui para vocês, né? O que é importante aqui para a gente é pensar sempre nos reflexos nos cálculos trabalhistas. O que eu já enxergo aqui, pessoal? Que aí são teses que podem ser discutidas dentro do processo. E que é importante que vocês, né, já vão se ambientando nessa questão. O que ocorre muito? Ocorre, na verdade, uma certa confusão, e aí eu falo, né, porque eu vejo isso muito na prática, uma certa confusão entre as três principais incidências que existem dentro dos cálculos trabalhistas, né? Que é a incidência de imposto de renda, de contribuição previdenciária, vamos chamar aqui só de INSS mesmo, fica mais fácil para todo mundo entender, e FGTS. O que é importante entender, pessoal? Cada uma tem fundamento jurídico distinto. Isso nós temos que começar a caminhar. Tem gente que tem o raciocínio de pensar assim, não, a verba não é, a verba é indenizatória? Ah, não, então não tem imposto de renda, não tem contribuição social, não tem FGTS. Espera lá, calma aí. A gente tem que observar o fundamento jurídico para cada uma delas. É o que eu acabei de falar para vocês. Do ponto de vista de verbas indenizatórias, nós podemos ter uma discussão bastante interessante, com base até no voto do ministro Dias Toffoli, uma tese defensiva, né? Uma tese que defenda que, no caso de indenização por lucros cessantes, inclusive poderia até incluir o pensionamento, poderia haver uma discussão de que haveria a incidência de imposto de renda. Então, nós temos que ter clareza em relação a isso. Tá? Da mesma forma, quando a gente faz um paralelo entre INSS e imposto de renda, e a gente coloca do outro lado da moeda o FGTS, a gente tem que ter algo muito importante em mente, que o FGTS não é tributo. Tá? Inclusive, nós temos uma súmula do STJ, acho que é a 353, que diz exatamente que não se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional para as contribuições do FGTS. Então, o FGTS, na verdade, ele é um mundo à parte, que tem que ser considerado de acordo com o seu regramento. Agora, o que acontecia com muita frequência? E isso acontece nas decisões do TST também, acontece nos tribunais regionais. Um certo paralelismo entre INSS e FGTS. Geralmente se pensa assim, não, se não, e isso é muito comum, se a verba não tem natureza salarial, não há incidência nem de FGTS nem de INSS. Esse é o primeiro raciocínio. E essa decisão, essa súmula aprovada do STJ, vem justamente para desconstruir esse raciocínio. Por qual motivo? Porque ela diz exatamente que essa natureza da verba trabalhista é irrelevante para se decidir acerca da incidência da contribuição FGTS. E aí ela põe que esse artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212, tem um rol que é taxativo. O que significa? Somente o que está lá é que está excluído da incidência do FGTS. Claro que se a gente olhar também para o artigo 457, né, da CLT, você vai ter lá uma série de exclusões da remuneração. Mas, na verdade, elas são paralelos, né, do que já está contido lá dentro da Lei 8.212. E qual é o reflexo imediato que eu vejo dessa decisão? E aí já fica a dica para vocês. Um ponto que certamente vai ser atacado vai ser aquelas convenções coletivas que retiram a natureza salarial de alguma verba, justamente com a expectativa de retirar tanto as contribuições previdenciárias quanto os recolhimentos de FGTS. E aí, certamente, esse é um ponto para ser atacado, tanto para quem vai advogar para reclamante, quanto para quem vai advogar para reclamar. Né? Porque, obviamente, o reclamante pode começar a alegar nas suas petições iniciais a incidência de FGTS sobre esse tipo de parcela, e, obviamente, a reclamada vai ter que fazer uma tese defensiva, tentando argumentar de alguma maneira de que a súmula 646 não seria aplicável nesse caso. Tá? E aí vem aquela discussão, né? Ah, mas essa súmula do STJ, ela tem aplicação imediata no âmbito trabalhista? Não tem. Não tem. Só que, isso a gente tem que ter consciência, de que cada vez mais o STJ vem, perdão, o TST, na verdade, ele vem assumindo, né, uma postura que eu acho correta,
que é de deixar todas as disposições que sejam relativas a matérias, né? A matérias que sejam dispostas ali, que sejam atinentes mesmo às atribuições do STJ, que essas decisões sejam obedecidas, que elas sejam respeitadas pelo TST. Então, eu vejo cada vez mais a citação às súmulas do STJ dentro das decisões do TST, tá bom? Apesar desse fato aqui, né, de que se tratando de incidências de FGTS, a gente até poderia considerar que o TST teria mais substância para poder falar sobre o assunto, mas se a gente for pensar sobre esse assunto especificamente, a gente já sabe de verbas indenizatórias que o TST tem posição firmada de que há incidência de FGTS. Né? É o caso, por exemplo, do aviso prévio indenizado, que está lá na súmula 305, salvo engano, do TST, que trata justamente de uma verba indenizatória, porque ele diz que o aviso prévio indenizado ou trabalhado está sujeito às contribuições para o FGTS. Então, é uma situação de verba indenizatória em que o próprio TST já reconhece a incidência de FGTS. Então, eu imagino que isso tende a ficar algo mais comum, mas a gente, obviamente, tem que aguardar qual vai ser o entendimento, né, das turmas do TST em primeiro lugar e depois, eventualmente, lá da SDI 1 sobre essa matéria aqui, né, sobre os efeitos dessa decisão.